professor Samuel Dória aqui de volta com vocês em nossa segunda aula da Maratona de Estudos. Mas antes de iniciar nossas aulas, quero agradecer a vocês que têm abraçado esse projeto, que têm nos permitido entrar na casa de vocês de forma indireta para lhes auxiliar nos estudos durante esse período. Quero agradecer a vocês que têm respondido aos nossos desafios, têm enviado os formulários com as respostas e também quero pedir a você que não se inscreveu ainda no canal da Secretaria da Educação, que inscreva-se no canal, que compartilhe com seus colegas os nossos vídeos, que curtam os nossos vídeos, deixem os seus comentários para que nós possamos saber o que você está achando de nossas aulas. Você que não teve acesso ainda à nossa primeira aula, acesse ao canal da Secretaria, tenha acesso à primeira aula, assista à primeira aula, responda aos nossos desafios e acompanhe e continue conosco em nossa jornada de estudo desse período. Eu também deixar aqui como uma indicação de fonte de estudo o meu canal, o Mundo da Matemática, e solicitar que vocês também inscrevam-se nesse canal, acompanhem as nossas postagens, que também pode ajudar você nessa maratona de estudo. E não só nessa maratona de estudo. Todas as vezes que vocês sentirem dificuldade em matemática, vocês podem entrar em nosso canal e acompanhar as nossas videoaulas. Então, forte abraço e vamos começar a nossa segunda semana de aula. Fala, turminha do sexto ano, voltando com a nossa segunda aula de nossa maratona de estudos. E em nossa segunda aula nós vamos ver algumas habilidades novas das quais não vimos na aula anterior. Mas, antes de começarmos as aulas, quero dizer para vocês que estão nos acompanhando pelo livro didático, que essa aula de hoje encontra-se a partir da página 36. E você que não baixou ainda o seu livro didático virtual, que vocês acessem ao primeiro vídeo. Na descrição do vídeo deixamos um link disponível para que vocês baixem o seu livro virtual. E acompanhe conosco. Acesse também outras plataformas que nós deixamos como indicação de estudo para que possa abrir os horizontes de estudo de vocês e que vocês tenham mais familiaridade com estudos e com as habilidades de matemática. Ok? Vamos começar a nossa segunda aula? Então, em nossa segunda aula nós devemos lembrar que continuamos com o componente curricular matemática. Essa aula de hoje ela é uma aula que tem como público-alvo os alunos dos sextos anos, mas que pode também ser assistida pelos alunos dos anos finais, sétimo, oitavo e nono. E em nossa aula de hoje nós iremos falar sobre números naturais ainda, mas em específico sobre a adição e a subtração. Ou seja, nessa aula de hoje nós iremos notar quais habilidades nós usamos para resolver problemas do cotidiano, explorando números naturais, adição, subtração, usando ou não os algoritmos. Vamos juntos? Então, antes de iniciarmos nossa segunda aula, nós iremos falar um pouquinho sobre o primeiro desafio de nossa primeira aula. Hoje eu vou mostrar para vocês quais habilidades eu usei para responder esse desafio. E aí você irá analisar e comparar as habilidades usadas por mim e as habilidades usadas por você. Só sei que no final nós iremos entender o seguinte: mesmo que eu tenha usado habilidades diferentes da sua, nós chegamos a um único resultado. Pois matemática é assim, ela nos permite explorar várias habilidades, mas chegarmos a um único resultado. O importante é que eu e você tenhamos convicção daquela resposta e tenhamos certeza que fizemos ela trilhando os caminhos coerentes, ok? Então, vamos lá. A nossa primeira atividade e o nosso primeiro desafio é o seguinte: observe os números abaixo. Aqui nós temos o número 10,2, 120, 0,12, 102, 1,02 e 1.200. Óbvio que a leitura não é assim. Faremos a leitura mais coerente neste ano. Então veja, o que é que ele quer saber sobre esses números? Ele quer saber o seguinte: em todos os números há os algarismos 1 e 2. E escreva a parte inteira e a parte decimal de cada número e responda como a posição do zero e da vírgula altera o valor do número. E aí, como você acha que a posição do zero e da vírgula ele altera o valor de um número? Vamos juntos? Então, primeiro eu vou destacar aqui para vocês a parte inteira e a parte decimal de cada número. Vamos lá? Olha, aqui eu tenho o número 12. Ele é formado apenas por parte inteira. Ele tem 2 unidades e uma dezena. Então, ele não tem parte decimal. Aqui eu tenho o número 10,2. Já colocamos uma vírgula, ele passa a ter parte decimal.
Na parte decimal, ele tem 2. Por ser o mais próximo da vírgula, é 2 décimos. Antes da vírgula, eu tenho 0, que é o mais próximo. Indica que não há unidade. Depois eu tenho 1, que está na casa das dezenas, indica uma dezena, 10. Então, nós temos parte inteira antes da vírgula e parte decimal depois da vírgula. Depois nós temos 120, também formado somente por parte inteira. Não temos unidade, temos duas dezenas e temos uma centena, 120. Depois nós temos 12 centésimos. Também é um número decimal. Na parte inteira colocamos o zero, portanto não tem parte inteira, tem a parte decimal. Então na parte decimal eu tenho 1 logo após a vírgula, que é um décimo, e tenho 2 após o 1, que é centésimo. Então nesse caso eu tenho 12 centésimos. Depois nós temos 102, também formado apenas por parte inteira. Ele tem duas unidades, não tem dezena e tem uma centena. Temos o número 1 inteiro e 2 centésimos, também separado por vírgula, formando parte inteira e parte decimal. Antes da vírgula eu tenho 1 na parte inteira, depois da vírgula eu tenho as partes decimais. No décimo nós não temos e temos 2 centésimos, por isso é uma unidade e 2 centésimos. E por último nós temos o 1200, pois ele é formado somente por parte inteira, não tem unidade, não tem dezena, tem 2 centenas e uma unidade de milhar, 1200. E aí, ficou claro para vocês qual é a parte inteira e qual é a parte decimal de um número? Então, a parte inteira é o que está antes da vírgula. A parte decimal é o que está depois da vírgula. Mas, dependendo da posição de cada algarismo, é que nós dizemos se ele é unidade, dezena ou centena. Se ele é décimos, centésimos ou milésimos. Ok? Vamos continuar. Como a posição do zero e da vírgula alteram o valor do número? Vamos ver? Aqui eu coloquei 4 exemplos, formados pelos mesmos algarismos, o 0 e 1, alguns fazendo uso da vírgula, outros não. Que é justamente isso que nós vamos usar para vermos como a posição do 0 e da vírgula altera o valor do número. Olha, o primeiro número que eu escrevi foi o 10. Eu coloquei o 0 na casa das unidades e o 1 na casa das dezenas. Ou seja, eu estou dizendo que aqui é 10 unidades. Com o mesmo 0 e 1, eu escrevi outro número, só que eu mudei a posição do 0. O 0 agora, ele está à esquerda do 1. Nesse caso, ele está informando que não há dezena, mas há unidade. Então, usando o 0 e o 1, eu escrevi dois números com valores numéricos diferentes só por causa da posição do 0. Ou seja, aqui o 0 veio à direita do 1, ele informa que não há unidade, e o 1 informa que é dezena. Aqui o 0 veio à esquerda do 1, ele informa que não há dezena, mas o 1 é unidade. Então aqui é uma unidade ou 1 inteiro, e aqui é 10 unidades ou uma dezena. Nesses dois aqui, eu também escrevi eles usando o 0 e 1, só que agora estamos fazendo uso da vírgula. O primeiro eu coloquei o 1 antes da vírgula, ele informa que é a casa das unidades, temos uma unidade. Depois da vírgula, nós colocamos o 0. Então, o 0 aqui está na casa dos decimais, informa que não há décimo. Portanto, aqui continua sendo uma unidade. Aqui eu já inverti a posição do 0. Ele agora está antes da vírgula. Nesse caso, ele está indicando que não há unidade. Depois da vírgula, eu coloquei 1. Ele está na casa dos décimos. Informa que é um décimo. Então, esse número aqui é uma unidade ou um inteiro, esse daqui é um décimo. Ou seja, a posição do 0 e da vírgula é que está determinando esse valor numérico. Mesmo todos os 4 números aqui sendo escritos com o 0 e com o 1, eles têm valores diferentes. Ou seja, esse é 10, esse é uma unidade. Esse também é uma unidade, pois a vírgula serve para separar a parte inteira da parte decimal. Nesse caso, como não temos parte decimal, continuamos com uma unidade. E esse daqui é um décimo, pois após a vírgula, nós temos o 1 na casa dos decimais. E aí, ficou claro para vocês? Vamos continuar nossa aula? Na nossa aula de hoje, o nosso objetivo é ampliar o senso numérico e a compreensão dos significados das operações de adição e subtração em situação problema, envolvendo quantidades das ordens dos milhares
utilizando estratégias de cálculo que pode ou não envolver o uso dos algoritmos. Vamos continuar? Olhe, em nosso dia a dia, utilizamos constantemente a adição ou subtração para realizar ações, ainda que de maneiras inconscientes, como estimar o valor total das compras em uma mercearia, juntar livros numa caixa, retirar roupas de um armário, receber pontos no jogo, entre outras situações. Veja abaixo um exemplo de problema do cotidiano cuja solução envolve essas operações. Você consegue solucionar ou resolvê-lo? Vamos ver se você consegue resolver esse problema? Então, aqui nós usamos um exemplo do cotidiano, bem comum, bem simples, onde ele diz o seguinte: na história do Brasil, diversas moedas foram utilizadas e algumas delas são colecionadas e vendidas por pessoas do mundo inteiro. Um exemplo são as moedas conhecidas como R$100 e R$200. Se um colecionador possui 390 moedas do tipo R$100 e 236 moedas do tipo R$200, mas acidentalmente ele perde 20 moedas de cada tipo, com quantas moedas ele fica ao todo? E aí, você acha que com quantas moedas ele fica ao todo ao perder 20 moedas de cada tipo? Vamos tentar solucionar esse problema? Pois é, para solucionar esse problema, nós podemos fazer de duas maneiras diferentes. Nós podemos juntar os dois valores, depois subtrair o que ele perdeu e o resultado é o que ele tem. Então vamos fazer? Nós podemos fazer assim, ele tem 390 moedas do tipo R$100, mas ele tem também 236 moedas do tipo R$200. Somados entre si, nós temos 0 mais 6 é 6, 9 mais 3 é 12, coloca 2 e vai a 1, 3 mais 1 é 4, 4 com 2, 6. Ele tem 626 moedas juntando as duas, sendo que, por um descuido, ele acabou perdendo 20 de cada tipo, perdeu 40. Se antes de perder ele tinha 626 moedas, vamos ver agora com quantas moedas ele fica. Vamos lá? Basta nós subtrairmos de 626, 40. Lembrando de organizar unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e centena abaixo de centena. 6 menos 0 é 6. 2 menos 4 não pode. Pega um emprestado aqui, fica 12. 12 menos 4 é 8. Como emprestou 1, ficou 5. Então, 586. O que é que nós estamos dizendo? Que após ele perder 40 moedas, ele ainda fica com 586 moedas, juntando os dois tipos. E aí, foi dessa forma que você fez? Existem formas diferentes de solucionar esse problema? Você acha que sim ou não? Pois é, existe sim. Existe outra maneira de solucionar. Nós poderíamos estar subtraindo de cada quantidade, a quantidade perdida, e depois somar os restantes. Chegaríamos ao mesmo resultado. Vamos continuar com a nossa aula? Olha, agora nós temos aqui um outro probleminha, um pouco mais contextualizado que o anterior, que explora também habilidades. A anterior nós exploramos a habilidade de adição e subtração. Talvez essa a gente explore só adição, só subtração ou as duas juntas. Vamos ver esse problema? Então, o problema diz o seguinte: em um jogo de corrida na casa de Isabel, seus colegas Ana, Michel e João resolveram anotar a cada rodada suas pontuações individuais e também a soma de todas as pontuações. Ao finalizar todas as rodadas de um jogo, todos decidiram fazer um lanche, quando, sem querer, Ana derramou seu suco em cima da tabela, deixando-a da seguinte forma. Olha como ficou a tabela. Essa parte aqui é a parte em que o suco foi derramado, ou seja, apagou os valores, a pontuação. E aí o que é que ele quer saber? Como eles fariam para que eles pudessem reescrever esses números, sendo que eles não estavam lembrados? Vamos ver? Então aqui nós temos nossa tabela de forma mais ampliada para que nós possamos solucionar esse problema. Então, como todo problema, sempre haverá uma informação para nós partirmos dali, ou seja, o nosso ponto de partida. Vamos ver quais são as informações que nós iremos usar para tentar ou iniciar a solucionar esse problema?
Olha, Ana conseguiu lembrar que fez 25 pontos a mais que a Isabel na terceira rodada. E Michel lembrou que fez 10 pontos a mais que João no total. Como esses colegas poderiam fazer para descobrir quem fez mais pontos ao todo? E aí, o que é que você acha? Como eles poderiam fazer para solucionar esse problema? Vamos juntos? Olha, primeiro passo é nós completarmos esse quadradinho aqui. Pois nós temos aqui a soma total e a pontuação de cada rodada de cada um. Pois nós temos aqui a pontuação total dessa rodada e a pontuação individual, sabendo nós que esse resultado aqui, ele resulta na soma dos 4 quadradinhos. Como está faltando apenas um quadradinho, nós podemos fazer o seguinte, nós vamos somar todos os valores aqui presentes, 335, somado com 338, somado com 339. O resultado, nós iremos fazer a subtração com o total. Vamos lá? 5 mais 8 é 13. 13 mais 9 é 22. Colocar 2 e sobe 2. 2 mais 3 é 5. 5 mais 3 é 8. 8 mais 3 é 11. Colocar 1 e sobe 1. 1 mais 3 é 4. 4 mais 3 é 7. 7 mais 3 é 10. Os 3 quadradinhos aqui presentes somam 1.012 pontos. Mas o total foi 1.367. Agora, nós iremos usar a subtração. Nós vamos fazer 1.367 e dele nós vamos retirar 1.012. 1.012. Pois é, o resultado, diferença, o resto, é exatamente o valor de Ana na segunda rodada. Então, 7 menos 2 é 5, 6 menos 1 é 5, 3 menos 0 é 3, e 1 menos 1 é 0. Então, nós estamos dizendo que Ana fez 355 pontos na segunda rodada. Agora que nós já sabemos quantos pontos Ana fez na segunda rodada, vamos tentar completar esses 2 quadradinhos. O de Ana na terceira rodada e o de Michel na terceira rodada também. Mas aí, olha, Ana conseguiu lembrar que fez 25 pontos a mais que Isabel na terceira rodada. Se nós estamos vendo aqui que na terceira rodada Isabel fez 319, basta nós somarmos 25 a 319. O resultado é a pontuação que Ana marcou na terceira rodada. Vamos lá? 319 somado com 25. 9 mais 5 é 14. Coloca 4 e vai a 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. 3. Então, estamos dizendo que na terceira rodada Ana fez 344 pontos. Vamos colocar aqui, 344. Agora falta sabermos quantos pontos Michel fez na terceira rodada. Faremos do mesmo jeito que fizemos aqui, procurando a pontuação de Ana na segunda rodada. Nós iremos somar os valores que já temos e depois subtrair do valor total. Vamos lá? Então, nós temos 344 somado com 340, somado com 319. 4 mais 9 é 13, coloca 13 e sobe 1. 1 mais 4 é 5, 5 mais 4 é 9, 9 mais 1 é 10. Coloca 0 e sobe 1. 3 e 1, 4, 4 e 3, 7, 7 e 3, 10. Ou seja, então nós estamos dizendo que a pontuação obtida aqui pelos 3 foi de 1.003. Agora, nós vamos retirar de 1.351 esse valor. A diferença é justamente a pontuação obtida por Michel na terceira rodada. Vamos ver? Nós temos 1.351 e dele nós vamos retirar 1.003. 1 menos 3 não pode, eu pego um emprestado aqui e fica 11. 11 menos 3 é 8. Aqui era 5, emprestou 1, ficou 4. 4 menos 0 é 4. 3 menos 0 é 3. E 1 menos 1 é 0. Então, nós estamos dizendo que na terceira rodada, Michel ficou com 348 pontos. Agora que nós encontramos a pontuação obtida por cada um na rodada, nós iremos somar para encontrarmos o total obtido por cada um. Vamos lá? Então, nós iremos somar a pontuação de Ana nas 3 rodadas, 334 na primeira, 355 na segunda e 344 na terceira. 4 mais 5 é 9, 9 mais 4 é 13, coloca 3 e sobe 1.
3 mais 1, 4. 4 mais 5, 9. 9 mais 4 é 13. Colocar 13 sobe 1. 3 mais 1, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. 1.033 pontos Ana fez ao todo. Então, 1.033 pontos Ana fez ao todo. Vamos ver Michel? Michel fez 332 somado com 335 somado com 348. 2 mais 5 é 7. 7 mais 8 é 15. Coloca 5 e sobe 1. 3 mais 1, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 4, 11. Coloca 1 e sobe 1. 3 mais 1, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. Então, Michel fez 1.015 pontos ao todo. Agora, para nós encontrarmos a pontuação obtida por João, nós não precisamos somar, pois aqui ele já está dizendo que Michel lembrou que fez 10 pontos a mais que João no total. Se Michel fez 1.015, João fez 1.005. Então, basta colocarmos aqui 1.005 pontos para João. Agora, nós vamos encontrar a pontuação obtida por Isabel. Então, Isabel fez 353 pontos, 339 pontos e 319 pontos. 3 mais 9 é 12. 12 mais 9 é 21. Coloca 1 e sobe 2. 2 mais 5 é 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 1, 11. Coloca 1 e sobe 1. 3 e 1, 4. 4 e 3, 7. 7 e 3, 10. Então, Isabel fez ao todo 1.011 pontos. Então, está aqui 1.011 pontos. Logo assim, nós completamos a tabela. Quando somado, esses 4 pontos dá 4.064. E aí, você entendeu as habilidades que nós exploramos aqui? Você viu que nós usamos adição e subtração em um exemplozinho básico do dia a dia que pode ter ocorrido com você e seus colegas, brincando em casa, e que isso é comum. Portanto, no dia a dia, você costuma trabalhar com a operação de adição e subtração sem ao menos notar que está estudando matemática, que está aplicando o uso da matemática. Vamos continuar? Aqui está a nossa tabela preenchida para que você possa conferir os valores e conferir com a resposta de vocês. Então, olha, existem diversas situações em nossas vidas em que precisamos utilizar o conhecimento da adição e subtração. Conforme vimos, sem a utilização desse conhecimento, o placar do jogo não poderia ter sido verificado após ser manchado. Você reparou que a subtração pode ser utilizada para descobrir quanto falta, ou seja, o resto, em um número para atingir um total, o minuendo? E reparou que a adição entre o subtraindo e o resto resulta no minuendo? Então, você observou essas habilidades da adição e subtração? Vocês viram que a adição e subtração são operações que possuem habilidades comuns? Pois é, mesmo utilizando a operação básica de adição e subtração, nós estamos trabalhando com essas habilidades. É importante que você saiba como e quando utilizar essas operações com eficiência. Afinal, a matemática faz parte de nossas vidas. Agora nós vamos para o segundo desafio. Nosso segundo desafio, ele fala o seguinte: em um jogo de corrida, contra sua irmã, Michel atingiu um recorde de 1.800 pontos na primeira volta e de 1.700 pontos na segunda volta. Sua irmã Ana disse que conseguiu atingir uma pontuação de 3.680 pontos no total das duas voltas. Afirmando que sua pontuação era maior que a dele e que ela havia vencido, no momento em que ele iria ver as pontuações totais, houve uma queda de energia. Convencido de que não havia perdido, Michel buscou calcular seu recorde, mas concluiu que sua irmã tinha razão. Michel estava certo? Qual a diferença da pontuação entre eles? E aí, você consegue solucionar esse problema? Você acha que Michel está certo ou errado? Vamos ver juntos? Olha, a primeira habilidade que nós vamos utilizar aqui é uma soma. Nós vamos somar a pontuação de Michel obtida na primeira rodada, 1.800 pontos, com a pontuação obtida na segunda rodada, 1.970 pontos. 0 mais 7 é 7, 8 mais 9 é 17, coloca 7 vai a 1, 1 mais 2, 3.
Então, nós estamos vendo que Michel conseguiu pontuar 3.770 pontos, sendo que a irmã dele só conseguiu 3.680. Portanto, Michel ganhou. Mas aí, como ele não calculou de forma correta, ele ficou convencido de que perdeu. Vamos ver com quantos pontos a mais ele chegou à frente da irmã? Então, nós temos 3.770, que é o valor que ele pontuou, menos 3.680, que é o valor que a irmã pontuou. 0 menos 0 é 0. Aqui é 7 menos 8, não pode, eu vou pegar um emprestado. Fica 17 menos 8 é 9. Se aqui era 7, emprestou 1, ficou 6. 6 menos 6 é 0. E 3 menos 3 é 0. Logo, nós estamos dizendo que ele conseguiu obter uma pontuação de 90 pontos a mais que a irmã. Então, ele ganhou com a diferença de 90 pontos. E aí, você entendeu? Ficou claro quando nós usamos a adição e subtração sem ao menos notarmos que estamos trabalhando com ela? Pois bem, nossa aula termina aqui. Nos encontraremos na terceira aula e que vocês possam acessar o link deixado aqui na descrição do vídeo, onde nesse link ele lhes direciona ao formulário com os desafios, que você responda os desafios, nos envie a sua resposta, iremos analisar com carinho e na próxima aula nós iremos responder juntos uma das questões do desafio, onde eu vou mostrar as habilidades usadas para responder aquele desafio e você irá comparar a habilidade usada por mim com a habilidade usada por você, ok? Nos veremos na próxima aula.